Olá, pessoal! Eu sou a Vivian. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a energia do Oito de Copas. Todos os meus atendimentos, em algum momento, eles acabam chegando na energia do Oito de Copas, né? Quando as pessoas vêm fazer esse acompanhamento comigo de expansão de consciência, é inevitável que a gente alcance essa energia. E o quanto essa energia, ela é poderosa. O que é a energia do Oito de Copas? Eu falo que quando a gente faz o nosso processo, quando a gente desperta, né, para as nossas dores, que a gente olha o que a nossa alma veio fazer aqui, quais são as dores que ela veio ultrapassar, né, quais as feridas que ela precisa ultrapassar nesse processo dela de evolução aqui, a gente acaba percebendo que isso envolve a gente ter reconhecimento sobre o nosso emocional, né? Inevitavelmente, a gente falar sobre feridas da alma impacta necessariamente no nosso campo emocional. A energia do Oito de Copas é a energia de virar as costas para aquilo que já não nos traz mais satisfação emocional, mesmo que ainda há sentimentos. Então, eu falo que aí a gente consegue ver essa distinção, digamos assim, dos campos, sabe? Porque, olha, você está falando para mim que um lugar onde há amor não tem satisfação emocional? Eu vou falar, sim, pode ser que não tenha satisfação emocional. Porque muitas vezes a satisfação emocional, ela decorre da troca, né? Não basta eu amar alguém para que haja troca, né? O amor nem sempre é recíproco. E a gente só consegue entender sobre o amor nesse ponto de vista quando a gente faz esse processo de expansão de consciência. Porque num primeiro momento você podia pensar e falar assim, não, mas se não tem reciprocidade, não tem amor. E pode haver amor. Você pode amar uma pessoa que não é recíproca ao seu amor. E não é porque você não se relaciona com ela que você deixa de amar ela. Agora, insistir e permanecer em lugares onde não existe troca, equilíbrio na troca, não faz sentido, porque então não há relacionamento. E nós somos seres relacionais. Os meus sentimentos podem ser a base dos meus relacionamentos, que eu acho que essa é a grande sacada de quando a gente faz processo de expansão de consciência, porque a gente começa a olhar para as nossas relações e ver quantas das relações na nossa vida a gente construiu não com base no amor, mas na dependência, né? Muito, gente, né? Dependência emocional, então, é muito. Justamente pela inconsciência das nossas dores. Ou relacionamentos, né? Por outras espécies de interesses, sei lá, bases que não sejam o amor. Então, quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente toma conhecimento sobre si, quando você ganha autoconhecimento, você percebe que você pode estabelecer relações nas bases, né, cuja base seja o amor. E aí é por isso que eu falo que chega o momento do Oito de Copas, porque primeiro você descobre nesse processo o seu amor próprio. Eu não tenho como criar uma base de amor para nenhum tipo de relação se eu não me amar. Eu não consigo nem sequer conhecer o que é o amor se eu não encontrar, né, esse amor próprio, essa capacidade de me amar, ver que esse sentimento ele é forte e ele é incondicional, ele não tem condições, que eu não me amo só se eu for fulana, ciclana, beltrana, se eu for assim, assado, perfeita, não, você tem a capacidade de se amar exatamente como você é, no momento que você é agora, isso que essa jornada te ensina. Que não existe o dia perfeito para se amar, que você pode se amar, pode e deve se amar agora, exatamente como você é. E isso não para o seu processo de ter metas ou querer, né, coisas. Então, uma coisa não impede a outra, muito pelo contrário, quando você encontra essa capacidade de se amar incondicionalmente, você ganha um fôlego enorme para construir para você essas coisas. E agora eu vou falar de uma coisa que é muito delicado, por exemplo, para nós mulheres. Eu falo isso porque falo do meu processo. Sobre emagrecer, né? Sobre querer um corpo XYZ. Sobre não estar bem no próprio corpo. Sobre não conseguir amar aquele corpo.
Você descobrir uma forma de se amar exatamente como você é agora não te impede, de maneira nenhuma, de você fazer coisas para melhorar o seu corpo. Sabe? Você pode querer ficar mais, né, mais forte, sei lá, mais magra, mais gorda, não sei. Você pode ter uma outra, desejar uma coisa para o seu corpo, mas você pode fazer isso a partir de um lugar de amor. De se relacionar com você assim, saber que você não vai se amar só no dia que. Até porque projetar isso também por experiência própria eu falo pra vocês. Projetar isso é a maior mentira, porque eu projetei e eu cansei, eu não me amei lá, tá? O amor não tá nessa casca, o amor não tá nisso que você reconhece. O amor é muito mais profundo do que isso. A autoestima, que é essa capacidade de se amar, é muito mais profunda do que isso. É você ver os seus próprios padrões comportamentais. É você se sentir, ter senso de valor. Então, quando você faz todo esse trabalho, chega um momento em que você começa a olhar para essas relações que você estabeleceu na sua vida e você começa a compreender que muitas delas deram o tempo que tinham que dar. Muitas delas nunca houve reciprocidade, outras houveram por um período. Outras eu posso dizer até que a reciprocidade ainda existe, mas no entanto já não faz mais sentido para o seu processo, para a sua vida naquele momento. Você sente que já deu tudo que tinha que dar. E então você aprende a virar as costas. Então o 8 de copas é uma carta que nos ensina a aceitar os ciclos da vida. Compreendendo que quando a gente vira as costas para muitas coisas, ou melhor, quando as pessoas nos viram as costas muitas vezes, mas N vezes, não tem nada a ver com você. Não se trata de você não ter sido, por exemplo, uma boa contraparte naquela relação. Porque podia estar tudo certo ali. Mas a pessoa pode ter compreendido que aquele ciclo para ela se encerrou. Que a frequência dela se alterou em tal ponto que agora já não encontra mais ressonância. E ela vira as costas para aquilo, amando aquilo, sendo grata àquilo. Ela nunca vai deixar de gostar de você. Mas ela sente que precisa ir, que precisa seguir a jornada dela. Que aquele ciclo se encerrou. Então o 8 de copas fala para mim quando a gente aprende a essa desenvoltura emocional sobre o amor, principalmente o amor incondicional. Então a gente aprende que ele é a base das relações, mas ele não é a própria relação. E quando eu falo em relação, a gente se relaciona com pessoas e também a gente se relaciona com coisas, tá? Interação. E se eu não tenho mais satisfação emocional, então eu posso virar as costas. Porque o que eu recebo daquilo de alguma maneira já não me preenche mais. E se não me preenche mais em termos de satisfação emocional, pode acabar me afastando desse amor que eu tenho. E é isso que eu não quero, porque eu descobri esse amor. Então é por conta de ter descoberto esse amor que eu posso virar as costas. E que eu posso, então, me despedir dessas coisas e deixá-las para trás e seguir a minha jornada, abrindo espaço na minha vida para aquilo que me traz satisfação emocional. E aí a gente olha a dança linda do tarô que vem do 8 de copas para o 9 de copas. Então, o Renzo sempre fala, né, o Renzo Holanda, um beijo, ele sempre fala que ele é apaixonado pelo 9 de copas. Eu sou apaixonada pelo 8 de copas. Porque eu acho que o 8 de copas mostra exatamente o poder que existe no feminino. Ele traz esse senso de poder, que é a ausência de dependência. O poder que o amor tem de te sustentar e falar para você que, olha, você pode encontrar sempre, a todo momento, quando você se ama, você vai encontrar sempre lugares onde você encontra satisfação emocional. E quando você vira as costas para esses lugares que não te trazem mais satisfação emocional, você vai ficar assim, tão plena de si, tão cheia de si, tão orgulhosa de si, tão se amando realmente, que a sensação é tão gostosa. E aí eu entendo porque o Renzo fala que o 9 de copas é maravilhoso, porque realmente estar na energia do 9 de copas é maravilhoso.
Mas não dá para chegar no 9 de copas sem passar pelo 8 de copas. E o 8 de copas é o que te dá esse senso de poder. E aí a gente começa a ver o quanto as sombras têm participação nesse poder, né? Porque lidar com o 8 de copas é sim lidar com essas sombras. É sim perceber toda essa nossa dependência que nos manteve nessa relação. O apego que nos mantém nas relações. Então a gente precisa lidar com essas sombras através da nossa luz, que é essa capacidade de nos amarmos incondicionalmente. Então essa energia do 8 de copas, ela é maravilhosa e tem que estar presente. Eu falo que ela é a nossa meta. Quando a gente começa o nosso processo, a gente olha para esse 8 de copas como meta, porque eu sei que não é fácil. Não dá para você pegar uma pessoa que, né, tipo, acabou de ter, digamos assim, aquele primeiro ahá de quando a gente acorda, a gente desperta, e a pessoa vai sair virando as costas pra tudo na vida dela, assim, não vai, gente, não vai, é um processo de construção, isso é uma jornada, isso é uma caminhada. Então, a gente colocar como alvo, né, como meta pra gente isso, eu quero encontrar o dia em que as minhas sombras não sejam mais ameaças à minha capacidade de me amar. Eu quero encontrar o dia em que eu não fuja mais, em que eu não crie mais mecanismos de fuga, de lidar com essas sombras, com os meus medos, com as minhas feridas, porque nesse dia eu vou ter certeza que eu estou realmente pronta para me amar de forma completa. Que eu vou estar me vendo, né, por inteira, yin e yang. Eu vou ter conseguido trazer essas energias para o equilíbrio. Eu vou conseguir agir a partir desse yin, do que esse yin me oferece. Tá certo? Então, era isso que eu queria dividir com vocês, o quanto é importante no processo de amor próprio a gente perceber que a consequência disso é a gente aprender a lidar com morte e renascimento, que fala muito sobre a energia feminina e fala sobre o quanto a gente teme essa energia, porque ela não tem esse medo. E o masculino, que muitas vezes tem na sua sombra uma energia controladora, acaba nos trazendo esse medo de lidar com isso, com essas mortes, com as coisas que precisam, que ficam para trás, independente dos nossos sentimentos, independente da gente amar ou não. Então esse lugar de aceitar, encerrar ciclos, desapegar, é a energia do desapego, que é realmente desafiadora. Eu sei disso, passo por processo também como vocês e sei que o desapego é algo extremamente difícil para nós. Mas também sei, porque também já experimentei, que quando se desapega, quando se deixa ir, a libertação, eu falei, a busca da liberdade, o amor próprio nos traz o senso de sermos livres, tá? E não tem nada melhor, gente, do que ser livre. E aí vou falar, né? Agora eu sou uma sagitariana de sol e lua. Para mim, liberdade é essencial. Então, assim, nesse processo eu descobri o quanto eu falava tanto sobre liberdade, mas o quanto eu vivia acorrentada. E eu tive que perceber que muitas, mas muitas, né? Se não todas, as prisões, esses lugares onde eu estava acorrentados, estava falando justamente com a minha falta de amor próprio, justamente com a minha incapacidade de encerrar ciclos, de virar as costas. Porque eu sou um divino feminino, portanto carrego a ferida da rejeição. E trazendo a ferida da rejeição, muitas vezes eu preciso ser amada. Na minha sombra, quando eu estou inconsciente, por não me amar, eu fico implorando que as pessoas me amem. Então eu não encerro ciclos, porque eu preciso que aquelas pessoas me amem. Eu preciso que aquele passado me ame. Tá bom? E aí olhar sobre isso, veja o quanto eu ocupei espaços e não permiti que minha vida fluísse. Não me permiti ser livre. Vivi, revivi, mastiguei histórias. Tá bom? Vamos se libertar. E pra gente se libertar, o caminho é esse. Descobrir como se amar, por onde se amar, como lidar com essas dores e se amar acima dessas dores. Para que a gente possa então soltar esse passado e deixar ele, né, permitir, eu falo que foi pro rejeitado, quem carrega a ferida da rejeição, divinos femininos que carregam a ferida da rejeição, é permitir que não nos ame. Você não precisa me amar, porque hoje eu me amo.
Então você não precisa. Mas se você me amar, eu quero estar de peitos abertos como um divino feminino para receber todo esse amor e te oferecer o amor que eu tenho sem ser por necessidade, né? Porque antes a gente oferecia a nossa necessidade, essa coisa assim, tudo que eu dava de bom era porque eu queria provar para o outro que me amasse. Agora eu posso dar aquilo que eu sou, luz e sombra, sabendo que eu mereço ser amada pelo que eu sou, não só pelo que eu necessariamente ofereço. Sabe, aquilo que eu fico cavucando, o rejeitado tem muito o padrão de ser aquele que faz tudo, né? Quer fazer tudo para todo mundo. Então, assim, foi saindo desse padrão que eu fui percebendo que eu podia ser essa pessoa. Que o meu medo de ser inconveniente não me permitia ver que às vezes eu sou inconveniente. E que tá tudo bem. Porque pode ser minha sombra. Mas isso não quer dizer que eu não devia estar aqui. Ou que aquelas pessoas não me querem próxima delas, ou que aquelas pessoas não me amem. Coisas nesse sentido. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria dividir com vocês hoje, então, pra gente tomar consciência e colocar conscientemente essa meta na nossa vida, de aprender a lidar com essa energia do 8 de copas, seja como ser ativo, aquele que vira as costas, ou como ser passivo, quando alguém nos vira as costas, tá bom? Um beijo enorme e essa semana eu vou trazer pra vocês um joguinho de tarô pra gente integrar ainda mais essas energias do 8 de copas, tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, gente, eu sempre esqueço. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aquela história toda que vocês já sabem, que isso me ajuda, por favor, a crescer. E mais do que isso, que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.